Queridos irmãos e irmãs e ouvintes, Queridos hermanos y hermanas oyentes, pega as promessas de tome Deus, la Santa Biblia, que é a palavra do Senhor. palabra de Dios. Levanta ao céu as Bíblias abertas. Levante al cielo las Biblias abiertas. Quem trouxe a espada de Deus aí nas suas mãos? Con la espada de Dios en sus manos. É Bíblia Sagrada, Biblia sagrada, palavra revelada, palabra revelada, luz para o nosso caminho para nuestros caminos, e arca do nosso arca Deus. de nuestro Dios. Abra a Santa Bíblia, queridos irmãos e irmãs e ouvintes, Abra la Santa Biblia, hermanos oyentes, no livro da Revelação, el libro de Apocalipsis. o livro do Apocalipse, Libro de Apocalipsis, capítulo 11, capítulo 11 verso 15. y versículo 15. Os dois domingos. Livro do Apocalipse, capítulo 11, verso 15. Libro de Apocalipsis 11, 15. Os dois domingos passados Los domingos pasados, foi a pregação dos tocar das trombetas. la predicación del tocar de las trompetas. Parte 1 e parte 2 já foi pregada. Parte 1 y 2 fue predicada. Agora é a parte final. Ahora es la parte final. O tocar Tocar da última trombeta. de la última trompeta. Quem já achou, grite amém. ¿Quién encontró? Dígame. Que diz assim Dice así, a palavra do Senhor. palabra de Dios. Todos já acharam? Todos encontraron. Os irmãos que não têm Bíblia, se for possível, ajuda os irmãos do seu lado aí, irmãos, para eles acompanhar junto com vocês, por favor. Glória a Deus. Gloria a Dios. Amém? Que diz assim Dice así, a palavra de Deus. palabra de Dios. E tocou Y tocó o sétimo anjo a sua trombeta. el séptimo ángel la trompeta. E houve nos céus Hubo en el cielo grandes vozes que diziam: grandes voces que decían, os reinos do mundo vieram los reinos del mundo han venido a ser de nosso Senhor Jesus Cristo para ser de nuestro Señor Jesús e do seu Cristo. y de su Cristo. Ele reinará Y Él reinará para todo sempre. por los siglos. E os 24 anciões 24 ancianos estão assentados em seus tronos estaban sentados delante de Dios, diante de Deus. delante de Dios en sus tronos. Prostaram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, Postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, dizendo: graças te damos, Senhor, diciendo, te damos gracias, Señor, Deus Todo-Poderoso, Dios Todopoderoso, que és, el que es, e que eras, que eras e que há de vir, y que has de venir, que tomaste o teu grande poder que has tomado tu gran poder e reinaste. y reinado. E iraram-se as nações, Se iraron las naciones, e veio a tua ira, hubiera venido e o tempo dos mortos, el tiempo de los muertos para que sejam para julgados. ser juzgados, E o tempo de dares en el tiempo de dar o galardão el galardón aos profetas, a tus siervos profetas, teus servos tus siervos e aos seus santos, y a sus santos, e aos que temem y a los que temen o teu nome, tu nombre, a pequenos a pequeños e a y a grandes. grandes, E o tempo y el templo, de destruíres tiempo de destruir os que destroem a a terra. los que destruyen la tierra. Abriu-se o céu, Y se abrió el cielo, o templo de Deus, templo de Dios, e a arca do seu concerto y la arca de la reconciliación foi à vista fue vista no seu templo. en el templo. E houve Y relâmpagos, hubo relámpagos, e vozes, voces, e terremotos, terremotos, trovões granizo e grande saraiva. y granizo, grande granizo. Todos dando glória, 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 glória a Deus. Deus poderoso, Deus criador dos céus e da terra, fala conosco, Senhor, o que nós precisamos ouvir nessa tarde, e os ouvintes também, depois também os ouvintes que vão ver a gravação dessa pregação, Senhor, todos que vão ouvir no programa Voz da Cura Divina, e também que estão nos ouvindo pela internet, meu Pai, a Voz da Cura Divina, e também pelo canal Defesa, da Igreja Oficial Primitiva Doutrina Divina,
Confirma, Deus, a bênção e o milagre em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, pode louvar a Deus. Puede alabar a Dios. Queridos irmãos e irmãs e ouvintes, Hermanos y hermanas oyentes, eis aí a palavra de hay Deus. la palabra de Dios. Livro do Apocalipse Libro de Apocalipsis, é o livro da revelação de Deus, libro de la revelación de Dios, que revelou a teu servo João revelado al siervo Juan. as coisas que aconteceram no passado, Cosas que sucedieron en el pasado, que aconteceu nos tempos de João, decían en el tiempo de Juan, e que depois daquela época, después de aquel momento, futuro à frente, en adelante, hão de acontecer. que irán a acontecer. E nós já vemos essas revelações, Sabemos que estas revelaciones, muitas delas já se cumpriram muchas de ellas se cumplieron lá nos dias atuais. estos días. A Bíblia diz La Biblia nos dice que o arrebatamento el arrebatamiento será num abrir e piscar de será un olhos. abrir y cerrar de ojos. O Senhor Jesus vai buscar um povo Y el Señor vendrá a buscar un pueblo especial, zeloso de boas especial, obras. celoso y de buenas obras. E diz a Bíblia, Dice mas también la Biblia, guarde bem o que tem recebido, guarda bien lo que recibiste, para que que Satanás Satanás não roube a tua salvação. no robe tu salvación. Porque virá o grande dia da ira de Deus Vendrá el gran día de la ira de Dios sobre os quatro cantos da terra. sobre los cuatro cantos de la tierra. E aqueles que guardam a palavra de Deus Que guardan la palabra de são Dios como os montes de Sião, son como los montes de que Sion, não se abalem e permanecem para que sempre. se mueve y permanece para siempre. Como diz a palavra de Deus também, Como dice la palabra de Dios también. como guardaste Como guardaste a palavra da minha la paciência, palabra de mi paciencia, eu também vos guardarei yo les guardaré. da hora da tentação La hora de la tentación que há de vir vendrá sobre toda a terra. toda la tierra. E essa tentação Esa tentación, é a grande tribulação gran tribulación, da ira de la Deus ira de Dios, que vai vir sobre o globo terrestre. vendrá sobre el globo terrestre. A Bíblia diz La Biblia dice, que ao abrir do sétimo selo, en el séptimo sello, o céu faz o silêncio por meia hora. el cielo será silencio media hora. E no momento daquelas meia hora, Después de esa media hora, é a hora do caos, en esa media hora es la hora del caos. onde até os céus Está el cielo, se estremece se estremece pelo poder da ira de Deus. el poder de la ira de Dios. Porque de todas as épocas En todas las épocas, e gerações generaciones, que os santos da Igreja de Cristo la iglesia de Cristo clamaram a Deus por justiça, clamaron a Dios por justicia, clamaram a Deus por socorro. clamaron por socorro. Esta oração gloriosa La oración gloriosa de todo o povo de del Deus, pueblo de Dios, desde o Antigo Testamento del Antiguo Testamento até o Novo al Testamento, Nuevo Testamento, de todas as todas épocas, las épocas, sobe o incensário de sobre el Deus, incenciario de Dios, no reino celestial de Deus. el reino celestial de Dios. E chega a hora que Deus dá um basta. Llegó la hora que Dios dice basta. Chegou a hora Llegó la hora de eu buscar a minha igreja, de buscar mi iglesia, resgatar eles do sofrimento. rescatarlo del sufrimiento. O meu evangelho já foi pregado em todo o mundo, El evangelio fue predicado en todo el mundo. porque o Deus é o Deus da onisciência. Dios es Dios de la omnisciencia. Ninguém sabe o dia nem a hora Nadie sabe el día y la hora em que há de acontecer que vendrá a suceder a vinda de la Jesus. venida de Jesús. Então nosso Deus, que é o Deus da onisciência, Dios que es Dios de omnisciencia, que é o dono da sabedoria, dueño de la sabiduría, que sabe todos os pensamentos, todos los pensamientos. Ele sabe Él sabe o momento exato el momento exacto de vir buscar o seu povo, de buscar a su pueblo, de vir buscar a sua igreja. para buscar a su iglesia. E nesse momento En ese momento que há um silêncio no céu, hay un silencio en el cielo. a Bíblia diz La Biblia dice que há 4 anjos hay 4 ángeles retendo os 4 ventos. teniendo los 4 vientos Esses ventos são os ventos da ira de Deus, de la ira de só Dios. esperando dia e hora, Están esperando día y hora, mês e ano, mes y año, para ser soprado sobre a terra. ser soplados en la E tierra. esses anjos, Sus ángeles, sob a autoridade de con la Deus, autoridad de Dios, estão sobre o globo terrestre, sobre todo el planeta, norte e sul, norte, sur, leste e oeste, este y oeste. retendo esses ventos. Tiene esos vientos. Então, quando chegar o momento Cuando llegue el momento que a oração dos santos sobe aos céus que la oración de los santos llegue al e que cielo, Deus dá a ordem Dios da la orden para vir buscar o seu para povo, buscar a su pueblo. esses 4 anjos 4 se ángeles preparam para tocar as trombetas preparan para tocar las e trompetas. se junta com umas 3 anjos Junta con otros 3 para ángeles tocar as trombetas tocar las trompetas e também o derramar derramar das taças da ira. las copas de la ira. E nesse momento, En ese momento, os astros do céu los astros del cielo começam a se enrolar. comienzan a A envolver. Bíblia La diz Biblia dice que a terra que la tierra vai acontecer um grande estrondo acontecerá un gran nos movimiento en el céus. cielo. O céu vai se enrolar como um livro. El cielo se enrollará como No un libro. momento que os anjos começam a tocar as En trombetas, el momento que los ángeles comienzan a tocar os la astros do trompeta, céu começam a ser abalados. astro del cielo se moverá.
a terra e os rios la tierra y los ríos começam a sofrer o caos. sufrirá un caos. Os rios transformando em Se sangue. transformarán en sangre. Os mares transformando em sangue. Mares en sangre se Devido transformarán. às pragas da ira de Deus. Debido a las plagas de la ira O de Dios. morticínio sobre o mar. Muerte también sobre el mar. Entre humanos Entre humanos e animais. y animales. O sangue sobe sobre as águas. La sangre sube por las aguas. E as trombetas começam a tocar. Las trompetas comienzan a tocar. Grandes tsunamis de altos portes. Grandes tsunamis de altos portes. Começa a devastar as cidades. Devastarán las ciudades. Misturado com sangue e fogo. Mezclados con sangre y fuego. Há um desastre no comércio marítimo. Un desastre en el comercio marítimo. Aonde começa a vir a fome. Donde vendrá el hambre. O povo começa a se desesperar. El pueblo se desesperará. Aí começa a tocar as trombetas. Comenzarán a tocar las trompetas. As queimadas nas matas virgens. También quemadas en los bosques. Começa as queimadas. Comenzarán los incendios. Muito Muy grande. grandes. E as trombetas continuam Y tocando. las trompetas continuarán tocando. Corpo celeste cai sobre a terra. Cuerpos celestes caerán sobre la tierra. Como diz a Bíblia. Como dice la Biblia. Nas primeiras trombetas. Primeras trompetas. Que aquela tocha Aquella antorcha cai sobre a terra. cae sobre la tierra. Também simbolizando También simbolizando que vê uma tocha caída. que viene una antorcha caída. Significa Significa a queda de la Satanás. caída de Satanás. A queda do demônio. La caída del demonio. E aí começa Y comenzará o grande caos sobre a terra. un caos sobre la O tierra. desespero. Un desespero. Os homens começam a chacoalhar suas cabeças. Los hombres comenzarán a agarrar sus Os cabezas. homens começam a coçar suas cabeças. Comenzarán a golpear sus cabezas. Tudo aquilo que eles amavam. Todo aquello que ellos amaban. O tesouro, o ouro e a prata. Tesoro, oro y plata. Começa a ser derretido Comenzará a ser pelo derretido fogo da ira de Deus. por el fuego de la ira de Dios. Aqueles homens Aquellos hombres que se autotitulavam poderosos, titulándose poderosos, que se diziam ser reis, que eran reyes, donos do mundo, dueños del mundo, que ali começava a se mostrar comenzaban a mostrarse as suas armas nucleares, armas nucleares, seus mísseis, Também sus mísseis. suas bombas, Sus bombas. bombas que são proibidas. bombas que son prohibidas. Somente com um dedo, se um deles apertar, Solamente apretando con el dedo, explode o planeta Terra. ya explota el Mas planeta Tierra. antes do arrebatamento, Antes del a arrebatamiento, graça de Deus, gracia de o Dios, Espírito Santo, Espíritu Santo, não permite que o diabo use esses el homens diablo utiliza para esos hombres apertar essas bombas. apretar esas bombas. Mas no momento que ocorreu o arrebatamento, El momento que ocurre la onde os salvos em Cristo, salvos en Cristo que morreram com Jesus, murieron con Jesús, ressuscitarão primeiro, resucitarán primero, herdarão os céus, heredarán los cielos, depois nós, os vivos, después también los vivos fomos arrebatados. seremos O arrebatados. Espírito Santo, Espíritu Santo, agora, ahora não é que ele sai, no es que él salga, porque Deus é onipresente, Dios es ele omnipresente está em todos os en lugares. todo lugar. Mas a obra de convencer os pecadores Ahora de convencer pecadores ao arrependimento, a arrepentirse, isso é retirado da será terra. retirada de la E tierra. como diz o apóstolo Paulo, Dice el apóstol Pablo, Deus lhe enviará Dios enviará a operação do la erro operación de la ropa para que creiam na mentira, que creen la mentira, porque não creram na verdade, no creyeron la verdad, antes tiveram prazer tuvieron placer na iniquidade. en la iniquidad. Então, no momento, En el momento, as trombetas começam a tocar, las trompetas comienzan a tocar, as tochas caem sobre a terra, flechas caen sobre la de tierra, uma tocha, de um grande fogo, un gran fuego cai sobre a terra, sobre la tierra, grandes terremotos, grandes terremotos, começa a derrubar, se derrumbará. e naquele momento, En aquel momento começa essas bombas nucleares, comienzan las bombas não, nucleares, não suporta, no soportarán, começa a explodir sobre a terra, estarán explotando en la tierra. toda aquela radiação Toda aquella radiación começa a afetar comenzará a afectar a carne dos homens, carne de e hombre, é uma coisa terrível, cosa terrible. e nesse momento, En aquel momento Deus despeja a sua ira Dios despeja su ira sobre os reis, Sobre os reis, sobre presidentes sobre presidentes, que foram infiéis, fueron infieles, que não adoraram a Deus no adoraron a Dios em espírito e em verdade, espíritu y en verdad, que ali eles amaram mais o mundo do que a Deus, amado más al mundo que a que Dios, confiavam nos seus poderes políticos, confiaron en sus poderes que políticos, confiavam nas suas tecnologias, confiaron en tecnologías, que confiavam nas suas obras sus satânicas. propias obras Agora satánicas, começa a ser humilhado, ahora son humillados, porque eram homens soberbos, soberbios, eram homens cruéis, hombres crueles, eram homens sem Deus, Dios, e eles eram soberbos. eran soberbios. Aí se cumpre a profecia de Deus, De la profecía de Dios, que Deus diz: Dios dice,
dice: eis que sou contra ti yo soberbo, soy contra ti, que virá o dia vendrá el día que vou te castigar. te castigaré. E esse dia Ese día vai chegar va a llegar contra esses con homens esos hombres que estão matando muitos cristãos, matando muchos que cristianos, estão matando milhões de pessoas inocentes na terra, muchas personas inocentes siendo muertas en la porque tierra. as radiações Porque las radiaciones, dessas bombas las nucleares bombas nucleares, são coisas terríveis, cosas terribles, são coisas muito maus, muy malas, que danifica dañando os homens. a los hombres. Então isso, meus irmãos Entonces, e hermanos, minhas eso, irmãs, hermanas, no eso, dia da ira de Deus, día de la ira de Dios, isso vai cair eso caerá sobre esses homens. sobre esos hombres. Grande explosão Gran explosión na terra. en la tierra. Aí naquele momento En aquel momento que a grande estrela que la gran estrella cai sobre o abismo, cae sobre el abismo, o poço se abre. el puesto se abre. Aí vem uma nuvem de demônio Ahí viene una nube que de escurece a terra. demonios que oscurece la tierra. O que escurecer significa ali, ¿Qué es lo que significa oscurecer ahí? as trevas que significa ali, Las tinieblas que significan ahí também as trevas do pecado. también son las tinieblas del pecado. Aonde Satanás está, Donde Satanás está, as trevas da prostituição. tinieblas de la prostitución. Aonde Satanás está, Donde Satanás está, as trevas do adultério. las tinieblas del adulterio. Aonde Satanás está, Donde Satanás está, as trevas do morticínio. en las tinieblas del homicidio. Aonde as trevas de Satanás está, Donde las tinieblas de Satanás as está, trevas dos vícios, tinieblas de los vicios, da droga, do la cigarro, droga del cigarro, da bebida la alcoólica, bebida alcohólica, das coisas mundanas, de las cosas as mundanas, trevas dos homicídios, tinieblas de los homicidios, as trevas dos assassinatos. tinieblas de asesinatos. Só que nesse dia, Pero que en ese día Deus vai repreender o espírito da morte. Dios reprenderá el espíritu de la E com muerte. tocar das Al trombetas, tocar de las trompetas, durante 5 meses, durante 5 meses, os homens los hombres e as mulheres, las mujeres eles vão buscar a morte, buscarán la muerte. mas a morte fugirá deles. La muerte huirá de Os ellos. profetas Los profetas do Antigo Testamento, Antiguo Testamento, eles pregaram usado por Deus. siendo usados Essa por Dios, profecia vai se cumprir, cumplirá esa mas profecía depois do arrebatamento da igreja. después del arrebatamiento de la iglesia. Zacarias 14, 12 e 13 Zacarías 14, 12 y está 13. escrito: esta é a praga, Está escrito: esta es qual la o plaga Senhor castigará todas as con la que el nações Señor castigará a todas las que naciones. lutaram contra Jerusalém. Lucharon contra Jerusalén. Sua carne apodrecerá Su carne pudrirá enquanto estiverem ainda em pé. en cuanto estén en pie. Seus olhos apodrecerão Sus ojos se e pudrirán suas órbitas da sua língua y su lengua apodrecerá. se pudrirá É a sua boca. y su boca. Naquele dia, En aquel día, grande confusão causada pelo Senhor gran confusión causada por Dios dominará dominará essas nações. estas naciones. Cada um atacará Cada uno atacará o que estiver do seu lado. que estuviera de su lado. Sabe o que vai acontecer? ¿Sabe qué va a acontecer? Deus vai repreender o espírito da morte. Dios reprenderá el espíritu de la E muerte. homens vão comandar como mortos vivos, Hombres van a comandar como muertos com vivos, seus corpos deformados. sus cuerpos deformados. Igual quando uma pessoa, quando morre, Igual como la persona cuando muere, passa de 3 a 4 dias, pasando de 3 a 4 días, começa a cheirar mal, comienza a oler mal, começa ali a estragar a carne. comienza a pudrirse la carne. É a mesma, só que isso vai acontecer Porque eso va a suceder com as pessoas em pé. con las personas en pie. A morte foi destruída La muerte fue destruida pela ira de Deus. por la ira de Dios. Eles vão sofrer vivo Sufrirán vivos. porque não deram valor. No dieron valor. Aqueles homens que eram violentos, Aquellos hombres que eran que violentos, eram soberbos, eran soberbios, que rejeitaram a doutrina de Deus, rechazaron la doctrina de que Dios, blasfemaram da doutrina do que Senhor, blasfemaron de la que doctrina de Dios, blasfemou dos profetas de Deus, de los profetas de Dios, aqueles que blasfemou no primeiro que século, blasfemaron en el primer siglo, até mesmo da vinda de Jesus, aún de la venida de como o Jesús, apóstolo Pedro pregou, como el apóstol Pedro predicó, exortando a igreja exhortando a la sobre os iglesia, falsos mestres, de falsos maestros, cheio de heresia e perdição. lleno de herejías y E perdición. quando ele pregava, Predicaba, o povo começava a murmurar: el pueblo comenzaba a cadê murmurar. a vinda de Jesus? Faltó la venida de Já Jesús. passou tanto Ya tempo, pasó mucho tiempo, tantos anos, tantos años, e ainda não y aconteceu. aún no sucede. E hoje, no dia presente, Y hoy en el o presente, povo está indiferente el pueblo es indiferente sobre a volta de por el Jesus. regreso de Jesús. Você não se vê mais. No se ve más Pregação sobre a grande tribulação, predicación sobre la gran tribulación, pregação sobre o céu, sobre los cielos, sobre o inferno, sobre el infierno, pregação de arrependimento, predicación de arrepentimiento, pregação sobre a volta de Jesus. sobre el regreso de Porque Jesús. essas igrejas estão Porque apóstatas, esas iglesias están estão apostatando sob o domínio do diabo, sobre el dominio del diablo, sob o domínio de sobre el Satanás. dominio de Satanás. E essas igrejas Y esas iglesias não pregam sobre a volta de Jesus, predican el regreso de porque elas Jesús, não têm o Espírito
Espírito no Santo. tienen el Espíritu Mas Santo. nós que temos o Espírito Santo, Nosotros que tenemos el Espíritu nós Santo, pregamos essa doutrina verdadeira, predicamos la doctrina que é de a verdad, doutrina da salvação. doctrina de la E salvación. nós, os cristãos verdadeiros, Nosotros cristianos nós verdaderos, não temos medo no tenemos de uma miedo. palavra como essa. La palabra como Porque a esta, Bíblia diz, la Biblia dice, o Espírito diz vem, el Espíritu dice e a ven, esposa também diz la vem. esposa dice bien. Então a igreja que tem o Espírito La Santo, iglesia que tiene el Espíritu quando Santo, vê uma pregação como essa, Quando ouve uma pregação ela não como se assusta. não se assusta. Sim, ela se alegra, Se alegra e grita, e grita, Maranata, vem, Maranata, Senhor ven, Jesus. Senhor Jesus. Então aí, meus amados irmãos, Entonces ahí, amados hermanos, você vê essas igrejas desses falsos profetas, de las iglesias de los falsos desses profetas, enganadores, desses enganadores, das igrejas pretas. iglesias negras, Eles gostam de igrejas pretas. les gustan las No iglesias dia negras, da ira de Deus, día de la ira de no Dios, tocar das trombetas, tocar de las eles trompetas, vão ver o que é trevas. Van a ver lo que es Quando o tinieblas. céu se escurecer, el cielo se o oscurece, sol queimar 7 vezes mais, el sol que as estará trevas da escuridão, tinieblas y eles oscuridad, vão começar a gritar, clamar, gritarán y e clamarán, não serão no ouvidos, serán escuchados, porque tiveram prazer na iniquidade, tuvieron placer en la rejeitaram iniquidad, a verdade de Deus, rechazaron la verdad de Dios, sentiram comichão nos ouvidos Sentiram comichão nos ao ouvir a doutrina do al Senhor. oír la doctrina de Mas Dios, nesse dia pero en aquel día vão se lamentar se lamentarán, e será tarde demais. será tarde de más. Então, meus queridos irmãos Entonces, queridos hermanos, e minhas queridas irmãs, queridas hermanas, Deus está avisando Dios antes, está avisando antes, vocês que estão sendo enganados ustedes que están siendo engañados, nessas igrejas dos falsos en esas profetas, iglesias de los falsos profetas, nessas igrejas de doutrinas de demônio, con doctrina de que demonios, lá permite o divórcio segundo o casamento, permite el divorcio y segundo casamiento, lá permite a política, y permite la lá política, permite que as irmãs cortem o cabelo, permite que las hermanas se corten el lá cabello, permite que as irmãs usem pinturas, permite usar maquillaje, lá permite que as irmãs usem calça comprida, permite usar pantalón a las lá mujeres, permite que as irmãs usem mini saia. permite que las mujeres utilicen No dia minifalda. da ira de El Deus, día de la ira de os Dios, crentes que gostam de praia, creyentes que gustan de de la andar playa, mostrando suas de carnes, estar mostrando su no carne, dia da ira de Deus, el día de la ira de o Dios, sol vai queimar 7 vezes el mais. sol quemará 7 E veces essas más. mulheres Essas mujeres que estão escondidas dentro da igreja, escondidas dentro de la esses iglesia, homens escondidos na igreja, hombres escondidos en mas la nos iglesia, seus corações con sus corazones cheios de adultérios, llenos de adulterio, nesse dia, en aquel a día, Bíblia diz la Biblia que os dice, demônios, los demonios, com cauda de escorpiões, con cola de escorpión, cabelos com dentes de leões, cabellos dientes de leones, rosto de homens, rostro de hombres, os cabelos significa cabello que significa, João estava pregando sobre aquela época, están predicando en esta porque época, naquela época tinha um povo había rebelde un pueblo rebelde, dos tempos pagões, los tiempos paganos, das deusas de gregas, las diosas que griegas, ali que allí eles cometiam orgia, cometían orgías, prostituição ritual, prostitución y rituales, ali se prostituindo e adulterando. prostituían y E esses adulteraban. demônios qual João viu Esos demonios que são son esses espíritos imundos esos espíritus que dá inmundos, gosto ao adultério, que gustan del que dá adulterio, gosto à prostituição. gusta de la prostitución. Nesse dia, Naquele dia, esses demônios esses demônios estarão vagando sobre a terra, vagarão sobre a atormentando os adúlteros, Atormentando que não adúlteros, dão ouvido à voz de que no Deus, dieron oído a la voz que de não Dios, dão ouvido à doutrina do que Senhor. no oído a la voz de Aquele Dios, pastor mundano aquel pastor que mundano, largou sua verdadeira esposa que le gusta para de casar otra com a esposa, novinha, para casar con la que novia, abandonou sua verdadeira esposa, que deja a su esposa, a sua família, família, para ficar traindo a sua esposa. para dejar su esposa, Nesse dia en aquel día, vai conhecer a ira de Deus. conocer la ira de E a Dios, mulher também, la mujer que también, foi infiel a seu marido, fue infiel a su marido, que não obedeceu a doutrina de Deus, no obedeció la que doctrina estava de se Dios, escondendo atrás da Bíblia, un día detrás de la Biblia, dentro da igreja, dentro de la iglesia, na igreja da cara de anjo, la iglesia tiene cara lá de no anjo, mundo era el Jezabel. mundo es Jezabel. Neste dia, Naquele dia, esses demônios esses demônios vão atormentar, atormentarão, as carnes vão se apodecer As carnes se da ira de pudrirão, Deus, da ira porque de Deus, antes porque antes tiveram oportunidade tuvieron oportunidad de salvação, de salvación, mas endureceu o seu pero coração, endurecieron su corazón, preferiu dar ouvido dieron oído aos falsos a profetas, los falsos profetas, aos adúlteros, a los adúlteros, que está cheio de adúlteros llenos de adúlteros nos está, altares aí, en los altares, das igrejas mundanas. iglesias mundanas, E tem aqueles que fingem ser doutrina, aquellos que fingen prega mas não vive. predican pero no Também viven. nesse dia Naquele dia, vão sofrer o castigo da ira de Deus. sufrirán el castigo de la ira de Dios. Palmas para Jesus. Palmas para Cristo Jesús.
Então a Bíblia diz Entonces la Biblia que dice, Deus não faria nada Dios no haría nada antes de revelar antes de revelar a aos teus servos e sus profetas. siervos y O profetas. apóstolo Pedro pregava: El apóstol Pedro predicaba. dias vem dias terríveis, diz o Senhor, Días terribles, dice que a Dios. terra, o sol vai se escurecer, El sol se haverá oscurecerá. sinais no sol, na lua, Señales en el sol y luna. o sistema do céu será abalado El sistema de los cielos se com conmoverá. o temor da ira de El Deus. temblor de la ira de Dios. Arrependei-vos, Arrepentidos. quer chegar o reino do céu. Llegó el reino de los cielos. Temei-vos a Deus e dá-lhe glória, Tened a Dios y dadle porque gloria. vive hora Que Él vive do ahora seu juízo juicio sobre toda a terra. sobre toda la tierra. Então, meus queridos irmãos e irmãs ouvintes, Queridos hermanos y hermanas oyentes, ainda há tempo de se arrepender. aún hay tiempo para arrepentirse. O último sinal da vinda de Jesus La última señal de la venida pode de Jesús acontecer a qualquer momento. sucederá en cualquier tiempo. Muitas vezes você está pensando A veces piensa que a igreja tem que estar física que la iglesia tiene que ser em todos os física. países da terra. En todos los países de la É tierra. Satanás que está te enganando. Satanás te engaña. Não, No es así. a igreja de Cristo La iglesia de Cristo muitas vezes não é só as quatro paredes aqui não. muchas veces no es cuatro paredes aquí. No. Quantos ouvintes estão nos ouvindo agora ¿Cuántos oyentes nos están em escuchando outros ahora? países, En otros países, se convertendo através desta mensagem, convirtiéndose a través de da esta mensaje, pregação desta palavra, de la predicación de e esta que palabra, ouviram também que oyeron también anos atrás años atrás sobre as ondas de rádio sobre ondas de dos rádio antigos profetas. dos antiguos profetas. Muitas vezes Muchas veces a igreja não chegou lá, la iglesia no llegó ahí. mas o Deus da onipresença Dios está lá com ele, está ahí con ellos. e na sua casa, Y en su casa, ou lá no porão, allá en el ou portón, dentro da cadeia, en el templo o en ele la está lá cárcel, clamando, estaban clamando. já aceitou Jesus. Já aceitou Jesus. Muitas vezes não está participando da ceia, a veces no participan de não la cena, foi batizado, não foi porque bautizado. o sistema do anticristo Porque el sistema del anticristo está nesses países. está nesses países. Mas diz a Bíblia Pero dice la Biblia que Paulo que Pablo, diz: ainda que estou preso em Roma, aunque esté preso en Roma, o Espírito Santo, a palavra, el Espíritu Santo, la palabra, não pode ser parada. puede ser parada. Então diz Jesus: Dice Jesús, passa os céus, pasa el cielo, passa a terra, pasa la tierra, mas as minhas palavras palabras não hão de no passar. han de pasar. Então dias, Entonces dice, esses dias está chegando. esos días llegarán. Então a qualquer En momento, cualquier momento, esse último sinal vai la acontecer. última señal E é sucederá. o momento Y es el que momento Jesus vai levar a sua igreja. que Jesús lleva a su iglesia. Aí vai vir esses caos das 7 Ahí trombetas. vendrá el caos de las 7 trompetas. Aí as trombetas começarão a tocar. Comenzarán a tocar. Só que a Bíblia diz Solo que la Biblia que dice Deus vai enviar a operação do erro que Dios enviará la operación del error para que creiam na mentira. para que crean la A mentira. Bíblia relata La Biblia que dice mesmo diante do tocar das trombetas, que aún antes de tocar os homens não se arrependerão dos seus los pecados, hombres no se arrepentirán de sus pecados. continuarão nas suas prostituições, Continuarán en prostitución, tanto física tanto física como a religiosa, como religiosa. que é adoração aos ídolos. Esa adoración de los Porque em ídolos. vez de clamarem a Deus, Clamaron a Dios, eles vão clamar as suas estátuas, clamarán a sus e estatuas mais ira Deus vai mandar. y más ira mandará Porque Dios. Deus diz na sua palavra Que Dios dice que Ele su não palabra. divide a sua glória com ninguém, No divide su nem gloria com con as nadie, imagens de con las esculturas. imágenes de E escultura. ali Deus começa a lançar mais o seu juízo. Dios Deus comenzará a começa mandar a su juicio. chacoalhar o mundo Comenzará a azotar el mundo com o cálice da sua ira, cáliz de la com ira, a sua grande cólera con su gran cólera, da ira de Deus. de la ira de Dios. Essas pregações, Esas predicaciones você não se vê pregar no mais. se ve predicar. Deus é um Deus de amor, sim. Dios es un Dios de amor. Deus é um Deus que prospera, sim. Es prospera también. Deus é um Deus que abençoa, sim. Dios bendice sí. Mas que negócio é esse? Pero ¿qué es De eso? só pregar um Deus de amor, Solo predicar um Deus los que amores. prospera, Solo lo um que Deus que prospera. dá bênção, Solo um bendición. Deus que dá carro Solo que da e não carro. trabalha na regeneração, Que no trabaja en no regeneración, caráter ni en el e na carácter, disciplina dos seus ni en membros. la disciplina É de por sus isso que miembros. está cheio de crente falso, Por eso están llenos de crente falso, ímpio. creyente E impío, muitas vezes as pessoas falam: ah, os povos lá fora, que muchas veces não dicen, gosta de crente. no gosto de creyente. Negativo. O Venga, povo lá fora, el pueblo allá afuera, muitas vezes eles conhecem quem são os verdadeiros crentes. muchas veces conoce quién es verdadero Muitas vezes creyente. eles se iram lá fora Se iran afuera, de ver hipocrisia, ver la de hipocresía, falso crente, de falso creyente, crente caloteiro,
Creyente compra e não paga, que cumple y diz no que é paga. crente, Dice que es vai para a creyente. igreja, Va para la é iglesia. dizimista, Es diezmista. aí vai lá comprar, Ahí va a comprar. na venda da Dona Maria, Allá en la na calle de venda da Dona María. Isabel, Allá en na la venda do calle. seu José, Ahí en la tienda de José. e não paga, Y no paga. aí depois quer pregar, Él después quiere predicar. depois quer ter testemunho. Quiere dar testimonio. Se converta Conviértase. e tome vergonha na sua cara Tenga vergüenza. e seja crente de verdade. Sea creyente de Tenha verdad. postura de cristão, Tenga postura de porque creyente. doutrina também é isso. Porque la doctrina É es o homem eso. ter caráter, Es el hombre tener pagar carácter. suas contas em dia Para tener sus e cuentas andar al de día. cabeça erguida, Andar de cabeça erguendo erguida. a cabeça, Estirando a esperando a vinda de Jesus. Esperando la venida de Mas se Jesús. você é um crente caloteiro, Pero si usted es se un você é um creyente crente lento, sem vergonha, Un creyente sin vergüenza. que anda com coisa errada, Que anda con cosa equivocada. você não vai para o céu. No va para el Ah, cielo. eu vou para o céu. Ahí no voy para el cielo. É, você vai para o céu da boca da onça. ¿Vas para el cielo de dónde? Desse jeito. De esa manera. Para o céu você não vai não. Al cielo no va. Se converta enquanto é tempo. Conviértase en cuanto hay tiempo. Porque por causa de você, crente rebelde, En caso de usted, creyente o rebelde. nome de Jesus está sendo El blasfemado. nombre de Cristo es blasfemado. Olha a dificuldade que está em pregar o evangelho. Mira lo difícil que está predicar el Porque o evangelio. povo também que não conhece, Porque el pueblo que no e conoce. também os Y oportunistas, los oportunistas. eles arrumam ocasião Ya utilizan ocasión. para generalizar todos os cristãos. Para generalizar todos los Mas cristianos. o cristão de Deus, Cristiano de Dios. ele tem a luz que brilha. Tiene la luz que É um brilla. homem de bom Un coração. hombre de buen corazón es. É um homem sério. Un hombre serio. É um homem reto. Un hombre recto. É um homem de Un responsabilidade. hombre responsable. Que aonde ele pisa Donde él pisa, tem o brilho de Deus. tiene el brillo de Muitas Dios. vezes não é um brilho literal, Un brillo literal, no. mas a sua conduta, Pero su conducta, o seu su comportamento comportamiento, deixa as pessoas admiradas. deja personas Aí admiradas. fala, Ahí hablo. esse aí é crente de verdade. Ese ahí es creyente de Não verdad. é crente que fica com fofoca, No es creyente que queda falando peleando, da vida dos outros. hablando de la vida de Acaba nosotros. o culto na igreja, Acaba el culto de la começa a iglesia. fazer rodinha lá fora, Comienza a hacer rueda ahí murmurando da afuera, pregação, murmurando de la murmurando predicación, do pastor. murmurando del Aí os pastor. vizinhos estão escutando. Los vecinos Olha lá os escuchan. crentes como tá. Mira los creyentes. É, ahí. são crentes mesmo, que é cristão, não é não. Dicen que son creyentes, pero no. O diabo é mais crente do que essas El pessoas. diablo es más creyente que esas Porque a personas. Bíblia diz La Biblia que dice, o diabo crê tanto em Deus, el diablo quiere tanto en Dios chega e estremece, que hasta mas estremece. não obedece. Pero no obedece. Mas esses crentes ímpios, Hay esos creyentes esses impíos, crentes falsos, creyente falso. eles nem crê Ellos ni e creen, nem obedecem. tampoco Eles obedecen dão trabalho na igreja y dan trabajo en la para o iglesia pastor. para el pastor. Mas esses crentes Pero esos que creyentes são considerados joio, que son se considerados arrependa arrepiéntase enquanto é tempo, cuando hay tiempo. porque senão você vai sofrer Si no, usted o sufrirá cálice da ira de Deus, cáliz de la ira de das Dios, trombetas de las e das trompetas, taças da ira. de las copas de la ira. Queridos irmãos, irmãs e ouvintes, Queridos hermanos y hermanas oyentes, por que que muitos desses crentes ¿por qué es que muchos de não esos creyentes prega para os seus vizinhos, no predican a sus vecinos não prega no seu trabalho, en su trabajo tampoco? porque ele não tem testemunho de No crente? tiene testimonio de Como que creyente. ele vai pregar ¿Cómo va a predicar? se ele não tem a luz de Deus? Si no tiene la luz de Se Dios, ele está em trevas, está en tinieblas, não pode pregar. puede predicar. E como virão se não pregarem? ¿Cómo verán si no predican? Aí que é a hora que Deus envia um servo de Deus verdadeiro, Ahí Dios envía un siervo de de Dios bom verdadero testemunho, de buen testimonio e arranca a máscara y dele. arranca la Aí o que máscara de él. acontece com aquele crente, muitas vezes? ¿Qué acontece con aquel Em vez de creyente? ele se arrepender, En vez de ele arrepentirse, vai perseguir aquele homem de va a Deus, perseguir a aquel hombre vai de Dios, perseguir aquela mulher de Deus. perseguirá a la mujer de Aí Dios. Deus rapidinho dá um jeito nele. Ay, Dios rapidito da ahí Porque- también. ¿Por qué? Com Deus ninguém se brinca. Con Dios nadie Quem está juega. acostumado com os falsos profetas, Acostumbrado con falsos só profetas, prega a benção para ele. solo predica A bendición. igreja está toda bagunçada, La iglesia está toda está desordenada, toda em pecado. toda en pecado. Ele está, receba a tua bênção. Reciba tu bendición. Sua bênção tem sabor de mel. La bendición tiene sabor de miel. Vai ver o sabor de fel. Va a haber el sabor de miel, Lá as abelhas lá dá o mel. de la miel. Aqui as abelhas de vilha tem o ferrão de Deus Aquí las abejas tienen, para consertar o seu pecado. tienen la limón para conservar su Aleluia! pecado.
Então, meus queridos irmãos e irmãs ouvintes, Entonces, queridos hermanos y hermanas oyentes, então esses caos vai acontecer na terra. esos caos sucederán en la Tá tierra. vendo essas pestilências, Esas pestilencias, essas pragas mortais caindo sobre a terra? plagas mortales cayendo en la É tierra. juízo de Es Deus un juicio de Dios com misericórdia. con misericordia. Deus manda essas pragas, Dios manda esas plagas, permite esses caos agora, permite esos caos para ahora, quando o povo ver, para cuando el pueblo ve, se arrependa. se arrepienta. Mas nos caos da ira de Deus, Caos de la ira de não Dios. tem mais o Espírito Santo Tiene más el Espíritu para Santo convencer para vocês convencer a usted. ao arrependimento. Arrepentimiento. Não tem mais, Tiene más. porque aí vai estar o espírito do erro Ahí está el espíritu del error. para que creiam na mentira. El que cree en la mentira, Aí Deus vai lançar mais juízos. Dios lanzará más juicio. Aí as trombetas começam a tocar. Las trompetas sonarán. Aí a Bíblia fala Ahí la Biblia dice, sobre que Deus vai repreender a morte. Dios va a reprender la muerte. Mas no poço do abismo Del pozo del abismo se abre se abre uma nuvem de demônio, una nube de demonio liderado por Apolion, por Apolión. que é em hebraico é Apolião, En hebraico es Apolión e Abaddon y Abadón em grego. en griego. Este homem Este hombre é um homem es un hombre, de Satanás. De Satanás. É um demônio, digo melhor. es un demonio. São anjos Ángeles caídos caídos que estão presos están presos junto ao rio Eufrates, junto al río que Éufrates, fica lá no Oriente Médio. que en el Oriente Medio. Esses anjos Esos ángeles caídos caídos não estão presos literalmente lá. están presos literalmente. Deus está esperando o momento exato Dios espera el momento do exacto tocar da trombeta de del Deus, tocar de la trompeta de Dios, da sexta trombeta, de la sexta trompeta, para soltar esses anjos. para soltar esos ángeles. Veja bem Vea bien, que quando o demoniado de Gadara, el endemoniado de Gadara, ele foi él fue liberto por Jesus, liberto por os Cristo. demônios clamaram, Hermanos clamaron pedindo a Jesus pidiendo a Jesús para que não mandasse eles para o abismo. que no los mandase al abismo. Por que será, hein? ¿Por qué será? Esses demônios são tão terríveis, Son tan terribles esos demonios. são um escalão altíssimo do poder das trevas. Son una escala altísima. Somente abaixo de Satanás Solamente abajo de Satanás. estão lá, Están ahí cheio de ira, llenos de ira, cheio de cólera, llenos de cólera. que nem os demônios Y ni los demonios têm coragem de chegar perto dele. tienen coraje de llegar Se a esses demônios for soltos agora, Si fueren sueltos não ahora, sobra ninguém na terra. no sobra nadie en la Só tierra. que no dia do tocar das El trombetas, día de tocar de las trompetas, da ira de Deus, ira de Dios, esses demônios vão ser soltos. estos demonios se soltarán. Aí eles vão Ahí ellos van se incorporar a incorporarse. nos reis do Oriente, Los reyes del Oriente, nos reis da China, los reyes de China, dos reis dos Afeganistão, reyes de Afganistán, que são que reis, son reyes protótipos y prototipos do anticristo, del anticristo, semelhante a ele. semejantes a él. O anticristo El anticristo vai vir mais capítulos à frente, tendrá más capítulos mas adelante. tudo isso Pero todo eso são acontecimentos. es un acontecimiento. Aí essas bombas, Ahí esas bombas eles vão começar a explodir sobre a terra. comenzarán a explotar en la tierra. Começará um caos. Comenzará un caos. As águas tornarão amargas. Las aguas se tornarán Os amargas. demônios, Los demonios, um grande exército, un gran ejército, e através desses a países, través de esos países, devastando a terra. devastando la tierra. Tanques de guerra, Tanque de guerra, aviões de combate, aviones de combate, matando milhões de pessoas. dando millones de personas. Chegar um momento Llegará el momento que Deus repreende a que morte, Dios reprenderá la mas muerte. depois Deus Pero después Dios pausa isso pausa eso. e continua mais morte. Y continúa la E muerte. todos aqueles que morrem Todos aquellos que mueren diante dessa ira de Deus, delante de esa ira de Dios, suas almas sus almas vão direto para o Hades, irán directo al Hades. aguardar o grande dia Guardar el gran día do juízo final, del juicio para final, ser levantado, al ser é levantado, julgado juzgado para o fogo eterno. para el fuego eterno. Então, meus queridos irmãos, Meus queridos hermanos, começa esse caos na terra. comienza ese caos en la tierra. O anjo tocando as trombetas. Ángel tocando A trompetas. terra já está um La caos. tierra es un caos. Montes pegando fogo. Montes con fuego. Não tem mais sol. No habrá más sol. O planeta Terra coberto de poeira e sangue. Cubierto de polvo y sangre el Vapor planeta. de água com sangue. Agua con sangre. Uma coisa terrível. Una cosa terrible. Um grande grito sobre a terra. Un gran grito sobre la De tierra. choro. De lloro. De ai. Y hay. Por isso que a Bíblia diz aqui, Por eso la Biblia nos dice, no Apocalipse 9, en Apocalipsis 9, durante o tocar el gran tocar, das 4 primeiras las trombetas, 4 primeras aí o trompetas, anjo do juízo fala: ahí el ángel del juicio habla. ai, 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 Ay, ay, ay. das próximas trombetas De las próximas que hão de trompetas tocar. que han de tocar, Que essas trombetas, las trompetas, as últimas las trombetas, últimas trompetas, primeiro começa comenzarán sobre o caos, sobre el caos, depois después sobre os homens, sobre los hombres, e a sexta trombeta
Y la sexta trompeta, que fala sobre esse demônio. que habla de ese E demonio. aonde nós chegamos? Y es donde Na llegamos. sétima trombeta. La séptima Onde trompeta. Deus começa a dar uma revelação. Dios comienza a dar la revelación. Enquanto a terra Cuanto la tierra está sofrendo o juízo está sufriendo juicio, da ira de Deus, la ira de Dios, na sétima trombeta, la séptima trompeta, Deus revela Dios revela como está no céu cómo está en el cielo a igreja de Cristo, la iglesia de Cristo, jubilando jubilando o casamento do noivo el casamiento del novio com a noiva. con la novia. Os profetas, Los profetas, os 24 anciões 24 ancianos, que tem um significado con un significado dos 12 dos 12 profetas, de los 12 profetas, que significa as 12 tribos de Israel, significa las 12 tribus de Israel e também os 12 apóstolos y los 12 do apóstoles Novo Testamento, del Nuevo Testamento, se unificando unificándose e adorando a Deus, y adorando a Dios, alegrando, alegrando, porque Deus tem vingança porque Dios no quiere sobre venganza. todos aqueles Ira con venganza que sobre todos derramou aquellos sangue, que derramaron sangre, aqueles justos que clamavam aquellos justos que com clamaban palmas na mão, con palmas en las manos, que vieram não da grande tribulação da ira de que Deus, no vinieron de la gran tribulación de mas Dios, que vieram de grande tribulação pero que vinieron de grande de tribulación, todas as de épocas, todas las épocas, desde o Antigo del Antiguo ao Novo Testamento al Nuevo Testamento, e dos dias atuais. de los días actuales. João viu Juan vio todos os crentes fiel todos los creyentes que fieles morreram por amor de Cristo, muriendo por amor de Cristo, agora no céu, ahora en el cielo, jubilando. jubilándose. E nesse momento En un momento vai se cumprir também cumplirá o también que diz em Zacarias: que dice en Zacarías, todos aqueles que perseguiram a Jerusalém de Deus. todos aquellos que persiguen a Jerusalén de Essa Dios. Jerusalém, Esa Jerusalén esse Israel, es Israel, não é Israel literal, no Israel literal, geográfico, geográfico, lá do Oriente de Médio, Oriente Medio, da Palestina. de Palestina. Não. No, Esse Israel esa Israel, e essa Jerusalém esa Jerusalén, é eu, somos, é você, es usted, é a igreja es la iglesia do novo pacto del nuevo pacto que sofreu angústia, que sufrió la angustia, sofreu desfeita, sufrió sof- rechazo, sofreu calúnia, sufrió calumnia, foi desprezada, fue despreciada, foi martirizada martirizada cruelmente cruelmente pelas mãos dos fiéis, por las manos de fiel, por las manos fiéis assassinos de los asesinos viles, dos tempos primitivos de los tiempos primitivos, e dos dias atuais. de los días actuales. Agora no céu, Ahora en el cielo, a igreja de Cristo la iglesia de Cristo está está jubilando jubilándose as bodas do Cordeiro, las bodas del a Cordero, grande festa no céu. la gran fiesta en el cielo. Aleluia, glória a Deus. Gloria a Dios, aleluya. E é uma coisa linda, irmãos. Es una cosa linda, hermanos. Deus Dios compara compara esse casamento. ese casamiento, Não é um casamento literal, no un casamiento literal, como é um casamento físico aqui na terra. un casamiento físico en la tierra. É um símbolo que Deus usa Es un símbolo que Dios usa para mostrar para mostrar a união mística la unión mística entre Deus, entre o Dios, Espírito Santo, el Espíritu Santo, Jesus Jesús com a igreja. con la iglesia. Olha bem, Mire o bien, casamento hebreu, el casamiento hebreo ele tem algumas fases. tiene algunas fases. A primeira fase Primera parte é o compromisso do noivo es el compromiso del novio com a noiva con la novia diante delante da família de la e familia de testemunho. de testimonios. Depois, Después, o noivo el novio vai para sua casa para su casa, e a noiva la novia vai para sua casa va para su casa para se ataviar, para se ataviar, para se preparar para prepararse para o casamento. para el, Y no, para el nisso- casamiento. Y eso, O noivo el novio vai preparar, se va a preparar, vai trabalhar a trabajar para que pague um dote para que pague la dote, para o pai da noiva. el padre de la novia. E depois Después, que está tudo preparado, está todo preparado. ele vem Él viene com seus amigos, con sus amigos, familiares, familiares, com grandes festas gran fiesta de sons, de son, de de trombetas, trompetas, de músicas, de música, para encontrar para encontrarse com a noiva con la novia já ataviada, ya ataviada, preparada. preparada. E depois que ele vem, Pues que él viene, conjuntamente com todos os seus familiares, juntamente con toda la familia, aquele cortejo de músicas lindas, el cortejo de linda pega música, a sua noiva toma a su novia e leva y lleva para as etapas finais a las etapas do finales noivado. del noviazgo, Dali dura ahí de la liturgia, de 7 de 7 a 14 dias. a 14 días. Por que Jesus faz essa simbologia? ¿Por qué Jesús hace esa simbología? Isso que são bodas. Esas que son bodas. Jesus Cristo, Jesucristo,
o concílio de Deus, el concilio de Dios, do Pai, del Padre, do Filho del Hijo e do Espírito Santo, y del Espíritu Santo, elegeu um povo, eligió un pueblo, elegeu uma igreja una iglesia. e falou para Jesus: olha, Habló para Jesús, eu entreguei essa noiva entregué esa novia nas suas en mãos. sus manos. E Jesus veio na terra, Jesús vino a la tierra, pagou o dote pagó el dote, com seu sacrifício na cruz, su sacrificio en la cruz, morreu murió e ressuscitou y resucitó, e subiu ao céu subió al cielo, e foi preparar fue a preparar morada para essa noiva. morada para esa Está novia. trabalhando Está trabajando. para quando chegar o momento certo, Cuando llegue el momento exacto, ele vir Él viene com todos os seus santos anjos, todos sus santos ángeles, com a igreja, que agora a igreja é arrebatada, la iglesia arrebatada, para entrar no céu, para entrar en el cielo, nas festas das bodas. la fiesta de las bodas. Aí não é só 7 anos, No solamente não 7 é años, só 14 anos, son 14 años. será eternamente no céu. Será eternamente As en el ruas de cielo. ouro, Las bodas de as oro, muralhas de la cristal, muralla de cristal, onde tem luz. donde tiene luz. Lá nós vamos beber Allá vamos a ver a água el da agua, fonte da vida. fuente de la vida. Será um momento Será un momento de muita alegria, de mucha alegría, de muita paz. de mucha paz. Sabe essa alegria que você sente hoje aqui na igreja? Esa alegría que usted siente hoy en la Se iglesia, alegrando, alegrándose, chorando de alegria. llorando de alegría. Lá não terá mais choro de dor. No habrá más lloro de Lá dolor, não terá cortejo fúnebre. no habrá cortejo fúnebre, Lá não terá mais tristeza. no habrá más tristeza. Toda aquela tristeza que você teve Toda aquella tristeza que na tuvo terra, en la tierra, quando você enterrou cuando enterró uma esposa querida, una esposa querida, quando você cuando enterrou enterró um filho amado, un hijo amado, uma filha amada, una hija amada, uma esposa, una esposa, um esposo, un esposo, uma mãe, una madre, um pai un padre que morreram em Cristo. que murieron en Cristo. Novamente, Nuevamente, vocês verão eles ustedes verán a ellos lá no céu, allá en el cielo, te abraçando abrazando ao lado al lado de de Jesus. Jesús. Tá vendo hoje? Está viendo Você hoy. sente saudade Si es do si es parente, nostalgia del pariente, do amigo, del amigo, de consideração tendrá de consternación muitos anos. de muchos Você años. muitas vezes pega um ônibus, Muchas veces toma el ómnibus, pega um trem, toma un tren, pega um avião, toma un avión, demora horas demora horas, e minutos. minutos, Lá no céu, allá en el cielo. você vai ter asas celestiais Tendrá alas e celestiales, você vai na velocidade da luz. irá a la velocidad de la luz, Rapidamente. rápidamente, Vai estar, pode estar milhões de quilômetros. estará a millones de kilómetros, Você vai estar lá perto na hora. estará cerca en la hora, Você vai ter audição para ouvir a voz. va a tener audición para E oír é la voz, só alegria. y solo alegría, E é aquele casamento. que la boda, Lá as melhores las frutas mejores da frutas árvore da vida. del árbol de la vida, Nós vamos se alimentar. vamos a alimentarnos, Lá não tem mais choro. no habrá más lloro, Lá você, eu estava com tanta saudade de você. estará con tanta nostalgia de usted, Profetas, profetas, homem de Deus, hombre de Dios, tanto que eu chorei. tanto que yo Agora lloré, está aqui ahora está aquí, no céu com en el Jesus. cielo con Jesús, O que Deus vai apagar que Dios são os apagará, momentos tristes, quitará los os momentos momentos tristes, de dor. momentos de dolor, Isso Deus apaga eso Dios das quitará nossas memórias. en nuestras Aquela memorias, parte do juízo final, que aparte del que juicio final, muitas vezes nós vimos até mesmo entes queridos nossos que muchas veces entes queridos ser nuestros lançado no lago de fogo. serán lanzados en el lago de Isso fuego, será apagado. eso será E borrado, traz só alegria. solamente habrá alegría Los cielos. en el cielo. Aleluia. Gloria a Dios. E nesse momento En aquel momento que está a festa no céu, que habrá De esas fiesta en el bodas. cielo, en esas bodas, a terra está em caos. la tierra está en caos, A sétima la trombeta, séptima trompeta, todas as trombetas tocando. todas las trompetas tocando, Nesse momento, en ese momento, as testemunhas testimonios do Apocalipse del Apocalipsis los estarão na terra, estarán en la tierra, não pregando salvação para ninguém, no predicando salvación para nadie, profetizando agora profetizando ahora mais caos, más caos, que é os caos que es el caos das taças da ira. de las copas de la ira. Porque Porque eles começarão a profetizar comenzarán a profetizar esse juízo sobre a terra, ese juicio sobre la e o tierra, povo que estão sob o efeito da mentira el pueblo que estará con la mentira começarão a murmurar deles, comenzarán a murmurar de ellos, e as los testemunhas testimonios serão mortas serán muertos pela besta que sobe do abismo. por la bestia que sube del abismo. Mas antes da besta subir do abismo, Pero antes de la bestia subir del eles abismo, vão profetizar e pregar los testigos profetizarán o juízo el juicio durante 3 anos e meio. durante 3 años y medio. Depois eles serão mortos Después serán muertos no meio das praças. en medio de las plazas. Aí todas as tecnologias, Hay toda la tecnología,
da imagem da besta. la imagen de la bestia, Vão começar a expor os corpos deles. expondrá los cuerpos de ellos. Tem quando é final de ano, Como en final de que año, as pessoas explodem fogos. las personas Nessa ponen época, fuegos vão artificiales en esa fazer a época. mesma coisa. Harán lo mismo, Porque ele vai começar a profetizar comenzará a profetizar contra a besta. contra la bestia. Porque a besta, Porque la bestia ela vem com uma falsa paz, viene con una falsa paz, uma falsos milagres, con falsos milagros, por permissão de Deus. por permiso de Dios. Durante o tocar das trombetas, Durante el tocar de las trompetas, aí quando termina, y cuando termina, Deus permite que a besta sobe do mar. Dios permite que la bestia suba del A mar. besta que tem 7 La cabeças bestia que tiene 7 cabezas e 10 chifres. y 10 cuernos. Chifre compreende federações, Bueno, comprende federación, reis, presidentes, reyes y que são presidentes, protótipos que son prototipos do anticristo, del anticristo, para apoiar para apoyar o seu governo. a su gobierno. E a besta vai fazer fogo descer do céu. Y la bestia hará fuego descender del E cielo. por pouco tempo, Por poco tiempo ela vai cessar um pouco esses caos. va a cesar un poco ese Não caos. é ela que está cessando, No es ella que está é o cesando, próprio Deus que está permitindo es el propio Dios que permite para se cumprir as profecias. cumplirse las profecías. E nesse momento, En ese momento, as duas testemunhas los dos testigos do Apocalipse del Apocalipsis começarão a pregar. comenzarán a predicar. Aí lá no livro do Apocalipse Ahí en Apocalipsis fala dice que estão perto do Egito. que están cerca de Egipto. Não o Egito literal. No es Egipto literal, É que Deus está fazendo uma simbologia ali, es que Dios hace una simbología que as pessoas vão estar tão cruel com y elas las personas se volverán tan crueles. como foi ¿Cómo fue o Egito el Egipto quando escravizou o povo hebreu, cuando esclavizó a los hebreos? como foi Jerusalém ¿Cómo fue Jerusalén quando sacrificou Jesus, cuando sacrificó a cuspiu Jesús? em Jesus, Cuando crucificó a disse Cristo solta Barrabás y dice suelta a e Barrabás prende Jesus. y que quede O Jesús. sentimento maligno Sentimiento maligno estarão no coração dos estará homens. en el corazón de los hombres. Aí essas duas testemunhas, A esos dos a testigos, besta que sobe do abismo, la bestia que sube del abismo, vai se cumprir a morte deles. cumplirá la muerte de ellos. Já lá no Apocalipse, Ya en Apocalipsis, capítulo 13 e capítulo 14, capítulo 13 y 14, que a besta venceria os santos. que la bestia vencería a los santos. Esses santos Esos santos que estão no plural, que están en plural, que são dois, son dos, são santos, santos, que são as duas testemunhas. son los dos E testigos. vai se cumprir Se cumplirá o que está escrito lo que está escrito em en Apocalipse Apocalipsis 11, 11, verso 7. versículo 7. Quando acabar o seu testemunho, Cuando acabare su testimonio, a besta sob o abismo la bestia sobre el abismo lhes fará guerra, y habrá e os vencerá, y vencerá e os matará. y los matará. E lá no capítulo 13, Capítulo 13, a besta la bestia faz guerra contra esse santo hace guerra contra los santos e vence y eles. los vence. Mas não é porque venceu, No es que venció, acha que venceu. cree que É venció. uma figura de expressão. Es una figura de expresión. Quando eles caem mortos ali, Cuando caen as muertos, pessoas começam a se festejar. las personas comienzan a festejar. Depois, ao terceiro dia, Después del tercer día, eles se levantam, se levantan, significando também significando también com a ressurreição de Cristo. la resurrección de Eles Cristo. ressuscitam Resucitan aos céus en los e cielos, são arrebatados aos céus. son arrebatados a los cielos. E aí começa agora Ahí comienza ahora aquele pacto aquel pacto que o governo do anticristo fez el gobierno del anticristo com as hizo nações, con las naciones, cessando os caos, cesando el caos, fazendo proposta de prosperidades, dando propuesta y prosperidad, bênçãos financeiras, misión financiera, unidos com a política mundial. unidos con política mundial, Ele quebra aquele pacto de paz quiebra el pacto de paz, e mostra a sua cara feroz quem ele é. muestra su cara feroz quién es Aí nesse verdaderamente. momento Ahí en aquel começa momento mais os caos. comenzará más caos. Isso que significa ¿Qué significa das eso? 3 trombetas Tres trompetas que há para tocar, que hay para tocar. que é o aviso de Deus. Es el aviso de Aí Dios. começa o caos na terra. Comienza el caos en Aí la o tierra. falso profeta El falso profeta e o dragão y el dragón que deu poder à besta dio poder a la e a bestia, mulher montado na besta la mujer montada en la e bestia, as falsas igrejas son las falsas que se iglesias, embriagaram com o sangue dos santos embriagada con sangre de los e santos, das testemunhas. de los testigos. Os reis comerão as suas carnes Los reyes comerán su e carne terá uma devastação. y habrá una devastación. Essas igrejas mundanas Esas iglesias que mundanas são aliançados com que políticas, se alían con que são política, aliançados com o mundo, que se alían con el serão mundo, todas envergonhadas. todas serán avergonzadas. Aí lá no capítulo 14, Capítulo 14 ahí, o anjo proclama no céu, diz el ángel proclama en el cielo y que dice, o povo está aterrorizado com a besta, el pueblo está aterrorizado con la estão bestia, adorando o dragão. adorando el dragón. Aí o anjo diz: Y el ángel dice, temei-vos a Deus temed a Dios e dai-lhe y glória, dadle gloria, porque é vinda que ha hora venido la hora de mais juízo de más juicio sobre vocês, nação rebelde,
sobre usted, que nación rebelde, rejeitaram o evangelho de que Jesus rechazaron el evangelio e de ainda Jesús, mataram os dois testemunhas de Cristo. mataron los dos testigos de Cristo. Então, nesse momento, En ese momento, os anjos das trombetas los ángeles de las trompetas preparam preparan as taças da ira de las Deus copas de la ira de para Dios derramar sobre a terra. para derramar sobre la Isso tierra. será Eso será nas próximas las pregações. próximas Então, predicaciones. meus queridos irmãos Entonces, queridos e hermanos minhas queridas y irmãs, queridas hermanas, vamos estar preparados, vamos a estar preparados, vamos estar em vigilância vamos a estar vigilando para nós não passar por isso. para no pasar por eso. Os anticristos, Los o anticristos, espírito dele el espíritu de já ellos está na terra, está en la tierra através do sistema corrupto do mundo, a través del sistema corrupto del mundo, através das falsas igrejas a través de falsas iglesias, e da mente dos falsos de crentes. la mente de los falsos creyentes. Eles estão aí, Están ahí ellos, investindo contra a igreja, invirtiendo contra la iglesia, mas já está decretada as suas derrotas, pero ya está decretada su derrota. porque é uma profecia bíblica. Es una profecía A bíblica. derrota de Satanás, La derrota de Satanás, da besta de la bestia, e do falso profeta del falso profeta e da Babilônia, y de Babilonia. ser lançados Sean no lanzados fogo do inferno. fuego del infierno. Mas nós, os salvos, Pero nosotros vamos salvos herdar as mansões celestiais. heredaremos las mansiones Então, celestiales. meus queridos irmãos, Entonces, queridos hermanos, minhas queridas irmãs, queridas hermanas, aí quando depois no final de tudo isso, después del final de todo eso, aí vem toda a igreja viene toda la com iglesia, todos os santos, todos los santos, como está escrito em Judas 1:19, así como está en Judas que 19, vem o Senhor que vino el Señor com o seu exército con su ejército, e com todos os seus santos. con todos sus santos. Para quê? ¿Para qué? Para pelejar Para pelear contra o dragão, contra el dragón, a besta la bestia, e o falso profeta. el falso profeta. Lá no Apocalipse, En Apocalipse, capítulo 19, Capítulo 19, se me fala a memória, verso 9, versículo 9. diz: bem-aventurados Dice, bienaventurados os que herdarão los que heredarán as bodas do Cordeiro. las bodas del Então, quem Cordero. está nas bodas do Cordeiro, Quien está en la boda del está Cordero jubilando no céu com se Jesus. jubilará en el cielo con Cristo Jesús. E Jesus, quando vem no cavalo branco, Jesús cuando viene el cabello blanco, isso é quando vem com toda a igreja, sube con toda la e iglesia, as suas vestes salpicadas de sangue. sus vestiduras salpicadas de Aí sangre. simboliza ali, sabe o quê? Simboliza, ¿sabe qué? É o sangue La sangre, do pisar, el pisar, simbolizando simbolizando a ira de Deus sobre os povos rebeldes. la ira de Dios sobre pueblos Aí rebeldes. todos vão nos sepulcros da segunda ressurreição, Ahí todos los sepulcros en la segunda vão se resurrección levantar. se levantarán. Aí vem o momento do juízo final, En el momento del juicio final, onde Deus vai julgar Dios juzgará as nações, tribos e línguas naciones, tribus y de lenguas toda a de terra. toda la tierra. Será dia terríveis Será día terrible para para aqueles que ficarem. aquellos que quedaren, Mas os que estão salvos em Jesus, que están salvos en Cristo Jesús. aleluia, Gloria a Dios. vão continuar reinando com Cristo Continuarán reinando con Cristo eternamente. eternamente. E será a nova Jerusalém Será la nueva que Jerusalén descerá do que céu, bajará del cielo como herdar o novo céu y será el nuevo cielo e a nova y una nueva terra. tierra. Mas enquanto aqui na terra, Pero aquí en la tierra, antes desses acontecimentos finais, antes de esos sucesos finales, da besta, la bestia, do dragão, el dragón, da testemunha, de los do testigos juízo final, y del juicio final, tem mais profecias. más Os profecías profetas de Deus, de los profetas de o Dios. Antigo Testamento, El Antiguo Testamento profetizou: profetizaron: e farei com que coma a carne dos seus filhos haré que coman la carne de sus e hijos das suas filhas, y de sus e hijas. cada um comerá a carne do seu próximo, Cada uno comerá la carne de su por causa do prójimo sofrimento por causa del dos sufrimiento inimigos que procuraram lhe tirar a vida, de los enemigos que quitaron la vida infligirão durante. y vivirán por durante. Profeta Jeremias, Profeta Jeremías, capítulo 19, capítulo 19, verso 9, versículo 9, ele está profetizando está profetizando o juízo de Deus el juicio de Dios sobre essa terra, sobre esa tierra. dos pecadores que não aceitaram Jesus, Pecadores que no aceptaron a e Cristo naquela época dele, en aquella época, sobre os rebeldes sobre los rebeldes, que rejeitaram Deus e Yahvé, rechazando a Jesús, o Deus el Todo-Poderoso, Dios Todopoderoso, Criador dos céus e da terra, creador del cielo y la tierra, para dar ouvido aos falsos profetas. dando oído a falsos profetas. Reino de Israel El reino de Israel estava dividido. estaba dividido. 10 tribos 10 tribus ficou no reino do norte, quedaron del reino del norte, as tribos de Efraim. las tribus de Efraín, Reino do sul reino del sur, ficou somente 2 tribos, solamente quedaron 2 tribus.
E a única tribo que ainda estava fiel a Deus, Las únicas tribus que eran fieles a Dios. lá onde estava o templo de Deus, En el tiempo de Dios. de adoração a Deus. De adoración a Dios. Mas o povo de Samaria El pueblo de Samaria. ficaram nos pecados de Jezabel, Quedaron en los pecados de da Jezabel. idolatria. La idolatría. Muitas vezes até acreditavam em Deus, Muchas veces ni acreditaban en mas Dios. profanaram Profanaron ao povo de Deus el pueblo de Dios com doutrinas de demônio. con doctrina de E demonios. Deus lançou ele nas mãos dos assírios, Dios lo lanzó en manos de los e asirios. nunca mais eles voltaram de lá Y nunca más regresaron de com ahí. pessoas de Deus. Con personas de Dios. Aí ficou somente o povo de Jerusalém, Solo quedó Jerusalén. o povo de El Deus, pueblo de Dios. onde estava o templo. ¿Dónde estaba el templo? Mas Pero quando os profetas de Judá cuando los profetas de Judá começou a ir lá para Israel, comenzaron ahí a Israel entregar profecia lá a entregar profecía sobre ahí o pecado deles, sobre el pecado de ellos, alguns desses profetas muchos y algunos de profetas começaram a se corromper comenzaron a corromper com os profetas de Baal, los profetas de Baal com as propostas de vantagem y las propuestas de que os ventaja reis de lá davam a eles. que los reyes de ahí les daban. Jezabel, há séculos atrás, antes de Jeremias, Isabel siglos atrás ela antes de Jeremías, usurpava o tesouro do templo tenía el tesoro del templo para se beneficiar para beneficiarse com seus falsos profetas. con sus falsos profetas. Aqueles tempos estava a mesma coisa. Aquellos tiempos estaba la misma. Aí o que acontece? Ahí que sucede Deus levanta, Deus levanta. passa os anos, en esos años, Deus começa a levantar os profetas. comienza a levantar Deus profetas. levantou Jeremias, Levantó a Jeremías, profeta que não se corrompeu. profeta que no se corrompió. Porque os profetas começaram a se corromper, Comenzaron a corromperse, aí começou a aliançar lá no Judá, comenzaron a lanzarse con aí Judá, começou a trazer todo o paganismo de Samaria con todo paganismo de Samaria para Judá. para Judá. Começou a levantar postes ídolos, Comenzaron a levantar postes de ídolos, imagens de Baal. imágenes de Baal, Era uma escuridão una oscuridad, e somente tocha de fogo solamente una antorcha de fuego acendia se encendía sobre o rosto de Baal. sobre el rostro de Baal. E tinha aquelas velas Y había esas velas dentro do templo dentro del templo, com luzes bem pequenas. con luces bien Eles pequeñas. começavam a adorar a Baal Comenzaban a adorar a Baal dentro do templo de Deus. dentro del templo de Dios. Você vê que hoje em dia Usted ve que hoy você vê igrejas que eram de Deus, tiene iglesias que eran de Dios, que pregavam e viviam a doutrina, que predicaban y vivían la com a doctrina, morte dos profetas de Deus, la muerte de los profetas de Deus Dios, corruptos de los corruptos, que foram levantados que fueron levantados, não por Deus, no por Dios, mas sim pela mentira, pero sí por la mentira, pelos homens adúlteros, por hombres adúlteros, pelos homens irresponsáveis hombres que não irresponsables, têm compromisso com Deus. no tienen compromiso con Aí Dios, começa a trazer as mesmas modas traen las mismas que modas os paganismos daquela época trouxeram, que los paganismos de aquella época pintando traían, as igrejas de preto, pintando las iglesias de negro, apagando as luzes, apagando las luces, com aquelas luzes bem fraquinhas. aquellas luces bien pequeñas, E qual a imagem que está lá? y la imagen que está ahí, As imagens das televisões. imagen de las de Nos televisiones, altares. en los altares. Estão achando que está adorando a Deus, Piensan que adoran a Dios, mas não está. no están así. É a mesma coisa que acontecia em Jerusalém. Es lo mismo que sucede en Aí o Jerusalén. profeta Jeremias lá, El profeta Jeremías ahí ele começou a profetizar empezó a profetizar seus mentirosos. de los No mentirosos, povo de Samaria, el pueblo de Samaria. veja uma coisa horrível. Veo una cosa horrible. Eles profetizam por parte de Baal, Profetizan en nombre de Baal, porque o povo de Samaria, porque el pueblo de Samaria, os profetas que se corromperam lá, los profetas corrompidos ahí, começaram a profetizar para Jerusalém paz, profetizaban para Jerusalén paz prosperidade, y prosperidad, mas não de Deus, no de Dios, sim de Baal. sino de Baal. Só que para o povo eles enganavam Para el pueblo engañaban com palavras persuasivas, palabras persuasivas, enganadoras. engañadoras. Aí Deus levantou Y Jeremias, Dios levantó a Jeremías, esse povo de Samaria, ese pueblo de e Samaria, eu digo aqui agora, y digo aquí ahora, esse povo dessas igrejas esos mundanas, pueblos de esas iglesias, dessas mundanas, igrejas de pretas, esas iglesias negras, essas igrejas dos telões, esa iglesia de eles pantallas, profetizam profetizan por Baal, por Baal, por Satanás. por Satanás. É, mas nessas igrejas, Esas iglesias qual parecia que era de doutrina, parecía que era de doctrina, veja uma coisa horrenda, de una cosa horrible. cometem adultérios, Cometen adulterio esforça as mãos dos malfeitores y con las manos de los malhechores para que façam mal ao povo de Deus. para que hagan mal al pueblo de E Dios. é o que eles estão fazendo, Y lo que están haciendo, esforçando as mãos dos malfeitores, fortaleciendo la mano de los dos malhechores, pregadores de nicolaítas, los predicadores nicolaitas, trazendo as doutrinas de de demônio doctrina de demonios, para dentro
dentro da igreja, dentro de la iglesia, bagunçando com a igreja, desordenando la iglesia, dando escândalo do nome de Deus. poniendo escándalo en el nombre Aí de Dios. Jeremias começou a pregar, Ahí Jeremías predicó, eles feriram ellos herieron a Jeremias Jeremías dentro do templo. dentro del templo. E isso aconteceu também comigo. Eso aconteció también conmigo. Igrejas que eu congreguei que era de Deus. Iglesias que congregué que Quando eran de Deus me Dios. levantou, Cuando Dios me porque levantó, muitos profetas lá había muchos se profetas ahí. corromperam com ouro e com a Se prata, corrompieron con oro y se plata. corromperam com a fama, Se corrompieron con la eram fama. crentes superficiais, Eran creyentes para o superficiales. povo, para cativar o povo, Para cautivar al pueblo. pregavam algumas doutrinas, Predicaban algunas mas no doctrinas. interior dos seus corações Pero más en el interior era del um corazón. Baal. Eran E Baales. Deus começou a lançar um juízo sobre eles, Dios lanzó juicio sobre como ellos. lançou em Ananias, Como lanzó en que era um Ananías. falso profeta, Era un falso que profeta. confrontou Jeremias, Confrontó a Jeremías. profetizando paz para o povo. Profetizando paz para el pueblo. Deus profetizou juízo para ele. Dios profetizó juicio para él. Passou meses, Pasaron meses. Ananias desceu à sepultura Ananías murió. e Jeremias foi exaltado por Deus. Jeremías fue exaltado por Quando Dios. Jeremias foi preso no calabouço, Jeremías, al ser preso en calabozo, continuava a pregar, continuó a predicar. rasgava os pergaminhos de Jeremias. Rasgaba los pergaminos de Jeremías. Deus enviava os mensageiros Dios enviaba a los e mensajeros. eles matavam. Ellos mataron. Assim é hoje. Así es hoy. A mesma coisa La misma cosa. nessas igrejas ímpias, Esas iglesias impías. nessas igrejas apóstatas. Esas iglesias Lá está apóstatas. o templo de Satanás, Está el templo de está Satanás. o trono de Satanás lá. Trono de Satanás ahí. Eles estão matando os crentes Matando creyentes. na apostasia, La apostasía. no pecado, El pecado. na heresia. La herejía. E quando Deus me levantou, Cuando Dios me levantó, me feriram dentro do templo, me hirieron dentro del templo. com perseguição, Con persecución. barrando minhas pregações, Quitando mis predicaciones. barrando eu de pregar. Impidiendo yo Me predicar. jogaram no calabouço, Me voltaron al calabozo. como foi Como fue Jeremias. Jeremías. Mas eu não desisti. Pero no E desistí. lá no calabouço, Allá en el calabozo. Deus falou com o meu servo: Dios me dijo, mi siervo, agora chegou a hora ahora llegó la hora de você fundar a minha obra na terra, de usted fundar mi obra en la para dar tierra. continuação Para dar continuación da doutrina. a la doctrina. E pregue o Y Apocalipse, predique el Apocalipsis. porque o Nabucodonosor, Porque Nabucodonosor, da ira de Deus, de la ira de Dios, vai vir sobre esses homens. vendrá sobre esos Vai hombres. vir políticos maus. Vendrán políticos As malos. igrejas estão confiando nos homens, Las iglesias confían en los estão hombres. confiando no braço da política. Confían en el brazo de Vão política. sofrer um chacoalho de Deus. Sufrirán un azote de Dios. E eu vou te exaltar, meu Yo te- servo na terra. Yo te exaltaré en la tierra, Eles mi siervo. conhecerão Y conocerán que a doutrina que você prega la doctrina que usted não predica é sua, no es suya, mas é minha. es mía. Falo Y hablo na sua boca. en su boca. Aí começou os caos da ira de Deus a acontecer. Ahí comenzaron los caos de la ira de Dios suceder. Jeremias Jeremías profetizava o juízo. profetizaba el juicio Os falsos profetas de los falsos profetas. profetizavam paz. Profetizaban paz. E Jeremias falava: Jeremías decía, seus mentirosos, mentirosos, seus falsos profetas, falsos profetas, seus enganadores, engañadores, que estão usurpando o dinheiro do povo, usurpando el dinero del que estão pueblo, matando as crianças. matando a los niños. A espada da ira de Deus vai cair sobre La vocês. espada de la ira de Dios caerá sobre ustedes. Os seus filhos serão comidos as suas carnes. Sus hijos serán comidas sus Você sabe carnes. por quê? ¿Sabe por qué? Eles estavam sacrificando seus filhos a Baal. Sacrificaban sus hijos a Baal. Lá Allá estava sacrificando a ídolos, sacrificaban a ídolos, rejeitando o profeta do Senhor. rechazando al profeta de Dios. Mesma coisa é hoje. Lo mismo es hoy. É o que eles fizeram. Es lo que ellos quisieron. Mas Deus levantou essa igreja Pero Dios levantó esta para iglesia pregar a verdadeira doutrina. para predicar la verdadera doctrina. Assim como Deus levantou também Ezequiel, Así como Dios levantó a Ezequiel, foi uma tocha de Deus antorcha de Dios, que iluminou os pecados de Jerusalém, que iluminó los pecados de que já Jerusalén. estava cativo na Babilônia. Estaba cautivo en Babilonia. Quando veio o rei Nabucodonosor, Cuando vino Nabucodonosor, soltou Jeremias. soltó a Jeremías. Aleluia! Aleluya. Oh, glória a Deus! Gloria a Dios. E o povo de Deus foi exaltado. Y el pueblo de Dios fue Os exaltado. verdadeiros. Los verdaderos. Mas o povo Pero el pueblo rebelde rebelde sofreu o castigo, sufrió el castigo, sofreu a espada. sufrió la espada. Aqueles reis Aquellos que reyes debocharam de Jeremias, que degollaron a Jeremías, seus filhos sus hijos foram mortos na presença dele. fueron muertos en su presencia. Ficou cego. Que quedó ciego. Hoje o que Deus fez com esses homens? Mira lo que Dios hizo Não con esos falo hombres. com exaltação, não. No hablo por exaltación, Falo com a autoridade de Deus, hablo con autoridad de Dios, do Espírito Santo.
del Espíritu Santo. Deus feriu suas carnes. Dios hirió sus carnes. Uns estão inválidos, Unos están inválidos. outros desceu a sepultura, Otros descendieron a la porque não sepultura. tocaram em mim, ¿Por qué no tocaron en mí? tocaram no Espírito Santo. Tocaron en el Espíritu de Santo. Deus. De Dios. Ahora, Esses falsos pastores, esos falsos que pastores são lobos devoradores, son lobos devoradores. conhecerão a ira do Cordeiro. Conocerán la ira del Cordero. Ainda vivo nessa terra, Aún vivo en esta tierra. vão conhecer Van a conocer as suas mentiras, sus mentiras. serão desmascaradas. Serán desenmascaradas. Tudo aquilo que lhes encobria, Todo aquello que que encubrían. lhes impedia de eu pregar, Que pidían hasta yo predicar. Deus abriu essa porta Dios abrió esa para puerta desmascarar, para desenmascarar. para desmascarar eles, Para desenmascarar a para ellos. destruir suas obras malignas. Para destruir sus obras Porque malignas. diz Jesus, Que dice Jesús. o Filho de El Deus Hijo de Dios se manifestou se manifestó para desfazer as obras do diabo. para deshacer las obras del diablo. Então agora na grande tribulação Aquella gran tribulación. da ira de Deus, La ira de Dios. do caos das El trombetas, caos de do trompetas. caos das taças, El caos de las copas. as suas carnes serão Sus feridas. carnes serán heridas. Os demônios povoando a terra, Los demonios llegan a la tierra. relâmpagos, trovões e meteoros. Relámpagos, truenos y Esses meteoros. homens, Esos o hombres. lobo gosta do uivar. El lobo gusta de ellos. Eles vão uivar de dor Van a quitar del dolor pelas almas que eles ceifaram por las almas que com as quitaron. suas mentiras, Con sus mentiras. com as suas hipocrisias. Con sus hipocresías. Cálice, El cáliz. a cola da ira de Deus Copa de la ira de Dios. vai cair sobre esses falsos profetas, Caerá sobre los falsos sobre profetas. esses enganadores. Sobre esos engañadores. Ezequiel 5:10 Ezequiel 5:10. diz: por isso entre essas pessoas sucederá Por eso en esas que personas os sucederá pais comerão seus próprios filhos, que los padres comerán e os sus filhos hijos comerão seus pais. y los hijos comerán sus padres. Castigarei eles Castigaré a e ellos dispersarei aos ventos do sobrevivente. y los expulsaré a los vientos por Os furacões los huracanes sobre a terra, sobre la tierra. os corpos desses homens Los cuerpos de esos vão hombres se jorrar no ar, van a ser se despedaçar. despedazándose, Mas no céu, pero en el cielo. como Deus exaltou Jeremias, Como Dios exaltó a Jeremías, Deus vai exaltar o seu povo. Dios exaltará a su pueblo. Porque eles estão atacando a Jerusalém de Deus, Están atacando a Jerusalén de Dios, caluniando, calumniando, inventando mentira, inventando mentira, inventando males inventando males contra o povo de Deus. contra el pueblo de Dios. Deus levanta os profetas, Dios levanta profetas, eles ficam perseguindo e mentindo. quedan persiguiendo y mintiendo. O castigo de Deus virá, El castigo de Dios vendrá, o juízo de Deus virá el juicio de Dios vendrá sobre esses homens cruéis, sobre esos hombres crueles, sobre esses falsos sobre profetas. esos falsos Porque a profetas. Bíblia diz: Que la Biblia é dice, melhor que não conheças a verdade mejor que no conozcan la verdad, do que conhecer e não obedecer. conocer y no Um obedecer. dia eles conheceram, Un día conocieron, eles começaram no Espírito, comenzaron en el mas Espíritu, terminaram na carne. pero terminaron en la carne. Mas pastor, Pero pastor, eu não estou vendo. yo estoy viendo Eles adoravam Baal literalmente lá, adorar a Baal literalmente, mas eles estão camuflados. pero están camuflados. Só mudou de nome. Solo cambiaron de nombre, Eles estão muito bem vestidos de paletó e gravata, muy bien vestidos de terno y mas no corbata. interior dos seus corações são lobos. En el interior de su corazón son lobos. Essas falsas unções negras, Esas unciones porque a negras. Bíblia diz que a besta vai fazer sinais. Porque la bestia dice hará E o señales. espírito do anticristo que está nele faz sinais de prodígio para enganar. El espíritu del anticristo hará señales también para Tem predicar. os milagres de Deus, sim. Hay milagros de Dios, sí. Mas você conhece os milagres de Deus Usted conoce los milagros de quando Dios. um pregador Un predicador prega a doutrina verdadeira. predica doctrina verdadera. Mas se você vê milagre Si usted ve milagros de um falso profeta, un falso profeta, está todo contrário à palavra de todo lo Deus, contrario a la palabra de Dios, esses milagres não são de Deus, los milagros no son de Dios, são os milagres da besta, son milagros de la bestia, para enganar o povo. para engañar al pueblo. Mas no dia das taças da ira de Deus, En el día de las copas de la ira de Deus Dios, vai ferir a carne desses homens. Dios herirá la carne de esos hombres, Deus vai ferir a carne desses falsos profetas. herirá la carne de esos falsos Com profetas, cálice da ira de con Deus. cáliz de la ira de Dios. Aí eu quero ver as suas obras ser feitas na terra. Quiero ver esas obras ser hechas en la tierra. Deus vai desmascarar eles. Dios desenmascarará a ellos, E espírito semelhante a rãs y espíritu semejante a serão ranas vomitados das suas bocas. serán vomitados en sus bocas. Isso é Eso es, os espíritos enganadores, espíritus engañadores, qual enganava eles, engañaba a ellos, enganava o povo, engañando al pueblo, mas serão desmascarados serán desenmascarados pela ira de por Deus. la ira de Dios. Então, meus queridos irmãos, Entonces, queridos hermanos, se vocês não querem passar
passar por isso, no quieren pasar por eso. dê ouvido à voz de Deus. He oído la voz de Dios. Que não é o missionário Emerson Nunes que fala, No es el misionero Emerson mas é o Nunes, Espírito de Deus que desce sobre a minha vida es el Espíritu de Dios para descendiendo en mi alertar vida. vocês, Para Brasil, para alentar a usted, e Brasil, toda a y terra. toda la tierra. Deus entregou profecias aos profetas de Deus. Dios dio profecías a los profetas Pessoas de não Dios. deram valor, No dieron valor. sofreram o caos, Sufrieron caos. sofreram a ira, Sufrieron la ira. sofreram as coisas horríveis. Sufrieron cosas horribles. Veja um pouquinho só Vea un poco solamente dessa praga que caiu sobre a terra. esa plaga que cae sobre la O tierra. caos que aconteceu. ¿Qué aconteció? Calcule Calcule ahí. depois do arrebatamento. Después del arrebatamiento, E só vai subir para o céu solamente subirá al cielo. quem tem o Espírito Santo. Tiene el Espíritu Santo. Por isso que é importante, meus irmãos e minhas irmãs, Por eso es importante, hermanos y hermanas, nós ter o Espírito Santo de Deus. tener el Espíritu Santo de É Dios. por isso que o diabo luta Por eso el diablo para lucha que o Espírito Santo para que el Espíritu Santo se afaste de nós. se aparte de nosotros. Como nosso irmão pastor Flávio Nuestro hermano Pastor Flavio pregou aqui usado pelo Espírito Santo. predicó usado por el O Espíritu que Santo. você fazia lá fora no mundo, Que hacía afuera en el o mundo, diabo vai tentar naquilo. va a intentar aquello. Mas você esqueceu Pero olvidó. que a Bíblia diz: La Biblia dice, sujeitai-vos a Deus, sujetaos a Dios, resistir o diabo, resistir al e diablo, ele fugirá de y vós. él huirá de vosotros. Aleluia. Meus irmãos, Hermanos, o grande dia da ira de Deus está chegando. el gran día de la ira de Dios É tiene. momento de se arrepender. Momento de arrepentirse. Ninguém sabe nem o dia nem a hora. Nadie sabe el día y la hora. Fica atento nos sinais. Quede atenta a las Olha o señales. abalo que está na terra. Mira lo que está sucediendo en la tierra. Olha os tsunamis. Mira los tsunamis. Olha os terremotos. Mira los terremotos. Olha os sinais na humanidade. Mira las señales de la Olha os humanidad. sinais nos países. Mira los países. Olha os confrontos Mira los políticos. confrontamientos políticos. Isso são sinais. Son señales. O último relógio já foi dado a largada. El último reloj ya Não fue dado ahora. pode parar mais. No puede parar más. Então vamos se arrepender. Vamos a arrepentirnos entonces. Vamos se humilhar. Vamos a humillarnos Que a entonces. trombeta de Deus está falando na minha boca com todos nós. Que la trompeta de Dios está hablando con todos Olha nosotros. para os en mi boca. sinais. Las señales. Olha para os acontecimentos. Miren los sucesos. Coisas terríveis. Cosas terribles. E isso porque não chegou ainda a hora. ¿Por qué no sucedió hoy? A terra está funcionando, igreja. La tierra está funcionando. Como embaixador de Cristo. Como embajador de Se Cristo. estremecendo. Estremeciendo. Oscilando. Oscilando. Anunciando Anunciando a vinda do seu Criador. la venida de su creador. Essa pregação Esa predicación não é ficção. no es ficción. Não é para você se assustar. No es para usted Para asustarse. deixar ninguém apavorado, não. No dejar a alguien apavorado. Isso é um choque de realidade. Es un shock de realidad. Isso é um choque de Es realidade un shock de realidad que Deus de Dios está alertando. alertando Porque a igreja está dormindo. que la iglesia está durmiendo. Porque os falsos profetas, Que los falsos profetas eles têm uma lábia muito sedutora, tienen una labia muy seductora, muito enganadora. muy engañadora. Palavras persuasivas Palabras persuasivas são usadas por Satanás, usadas por Satanás. só pregando bênção, Solo predicando só bendición. pregando cura Predicando cura e ocultando y ocultando essas pregações verdadeiras. esas predicaciones Não verdaderas. abrindo os olhos do povo. Abrir los ojos Aí del pueblo. começa a pregar só bênção. Comienza a predicar solo O bendición. povo fica acomodado. Y el pueblo queda acomodado. O povo fica pegado nas coisas materiais Queda pegado a las cosas e materiales. esquece das coisas espirituais. Y olvida de las cosas O que a espirituales. Bíblia diz? ¿Qué es lo que la Biblia dice? Buscai primeiramente Busca primeramente o reino de Deus e a sua el justiça, reino de Dios y su e justicia. as demais coisas Y las demás cosas vos serão acrescentadas. serán añadidas. Então essa Esa es a verdadeira doutrina de Jesus. la verdadera doctrina de Vai Cristo. ficar no evangelho do falso profeta, Va a quedar en el evangelio que de lá falso permite o divórcio, profeta, permitiendo el divorcio, segundo casamento, segundo a casamiento, televisão, la televisión, a política, la política, as pinturas de Jezabel. los maquillajes de Jezabel. Você vai ficar, Va a quedar, porque esse evangelho não é de Jesus, não. porque ese evangelio no es de Vai Cristo. ficar nas igrejas que apoiam o futebol, Quedará en las iglesias que que apoyan el apoiam fútbol, os esportes imundos. que apoyan los deportes del mundo. Você não vai subir para o céu, não. No va a subir al cielo. Essas igrejas, elas vieram Esas iglesias vinieron levantadas por Satanás levantadas por Satanás para atrapalhar a pregação do evangelho. para atrapar la predicación del Mas evangelio. o evangelho do reino está sendo Pero pregado el evangelio del reino está siendo predicado no mundo inteiro. en el mundo entero.
Vai pesquisar quantos países estão online agora. Busque cuántos países están ahí Não é ahora. só o Brasil, No solo Brasil, mas o mundo inteiro. el mundo entero. Os países estão com seus intérpretes Los países, dice ahí intérprete, para interpretar suas línguas. para interpretar sus lenguas. Para no último dia En el último día não ter desculpa. no tiene disculpa. Deus não terá o culpado por inocente. No tendrá culpable al Então, inocente. a pregação está sendo pregada. La predicación está siendo Isso é uma predicada. pregação profética. Es una predicación Não estou profética. aqui para pregar aquilo que você quer ouvir. No estoy para predicar lo que usted quiere escuchar. Jesus não é garçom. Jesús no es mozo. Estou aqui para pregar o que nós precisamos ouvir. Predicamos lo que precisamos oír. Precisamos se despertar, Precisamos despertar. porque Jesus está voltando. Porque Cristo está Guarde volviendo. bem o que tem recibido. Guarda bien lo que ha recibido. Levantai dentre os mortos. Levántate de los muertos. Fugir dos falsos profetas. Huid de los falsos Que o profetas. Senhor te esclarecerá. Y el Señor te alumbrará. Que Deus abençoe. Que Dios te bendiga.